Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é na apostila 3, aula de número 14, atividade de criação, que está lá na página 11 e 12. Vamos lá? Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos relembrar. Na aula passada, nós vimos que existem dois tipos de dissertação. Vocês lembram disso? Existe a dissertação mais objetiva, como os editoriais de jornal, que costumam apresentar características semelhantes à dos textos científicos, e as mais subjetivas, que são os artigos de opinião, as resenhas, em que a presença de quem está falando, do enunciador no texto, é mais evidente. Pessoal, vale sempre relembrar que a dissertação de caráter científico, que nós estudamos na aula passada, não é um texto objetivo propriamente dito, mas sim um texto que produz um efeito de objetividade. Como que isso acontece? Nós vimos que isso acontece com o uso de palavras preferencialmente de sentido denotativo, né, do dicionário. A valorização de uma função referencial e quando a gente consegue apagar o sujeito que está enunciando. Também com o emprego do presente e a supressão de marcas enunciativas de primeira pessoa. Tudo isso produz o efeito de certeza e de verdade na dissertação objetiva. A proposta da aula de hoje, ela envolve a discussão sobre a dimensão que a fotografia jornalística pode adquirir. Será que imagens trágicas são uma fonte legítima de informação? Deixar o afeto de objetividade de lado é banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? A proposta dessa aula ela vem acompanhada, pessoal, de 3 imagens e de 4 textos verbais que vão nos levar a uma discussão. As 3 fotografias são representações trágicas que retratam o sofrimento humano. Mas o que seria, pessoal, fotojornalismo? Fotojornalismo é uma especialidade do ramo da fotografia. As imagens que são produzidas para esse nicho têm o objetivo de ser mais claras, explicativas e informativas possíveis. Outra forma de descrever essa forma de fotografia é através da sua função. O fotojornalismo ele visa combinar as técnicas de fotografia e a capacidade descritiva das imagens com o olhar crítico e caráter informativo de jornalismo. É claro que esse tipo de fotografia não deixa de ser uma forma de arte. No entanto, o fotojornalismo possui características próprias e bem distintas das fotos normais. O objetivo do fotojornalismo é trazer informações claras, concisas aos observadores através dessas imagens. Então vamos também falar da importância desse fotojornalismo, né? Como você certamente já percebeu, ele cumpre um papel de extrema importância no registro da própria história, né? Além disso, também ele é responsável por levar informações de maneira clara e objetiva para um público muito grande, muito maior. Cabe aqui também a máxima, uma mensagem que dizia assim: uma imagem ela vale mais que 1000 palavras, né? E por quê? Porque as imagens elas possibilitam que as notícias e acontecimentos cheguem, né, vivas, né, com cor, com rostos. Então, elas podem ajudar a despertar emoções e podem até mesmo fazer com que a informação alcance parcelas diferentes de população. Os que não puderam ser alfabetizados, por exemplo, e rompe barreiras geográficas e barreiras linguísticas.
Então, por que nós estamos vendo tudo isso sobre o fotojornalismo antes de iniciar? Para que vocês sejam alunos críticos, para que vocês pensem a respeito de todos os pontos positivos em relação a determinado assunto e todos os pontos negativos, até você se posicionar em relação ao que está sendo discutido. Aí você diga, eu sou a favor, eu sou contra, e aí você vai buscar argumentos que favoreçam a sua posição. Texto 1. Um dos traços característicos da vida moderna é oferecer inúmeras oportunidades de vermos à distância, por meio de fotos e vídeos, horrores que acontecem no mundo inteiro. Mas o que a representação da crueldade provoca em nós? Nossa percepção do sofrimento humano terá sido desgastada pelo bombardeio diário dessas imagens? Qual o sentido de se exibir essas fotos? Para despertar indignação? Para nos sentirmos mal, ou seja, para consternar e entristecer? Será mesmo necessário olhar essas fotos? Nos tornaremos melhores por ver essas imagens? Será que elas, de fato, nos ensinam alguma coisa? Muitos críticos argumentam que, em um mundo saturado de imagens, aquelas que deveriam ser importantes para nós têm seu efeito reduzido, tornando-nos insensíveis. Inundados por imagens que no passado nos chocavam e causavam indignação, estamos perdendo a capacidade de nos sensibilizar. No fim, tais imagens apenas nos tornam um pouco menos capazes de sentir, de ter nossa consciência instigada. Vamos fazer então agora uma paradinha para falar um pouco do que a gente acabou de ler, do texto 1, da Susan Sontag. Ela critica a banalização de imagens que chegam por diversos meios. E ela até questiona qual que é a razão, né, e os efeitos de tanto bombardeio diário, não só de fotos, mas também nos vídeos. O texto 2. Quantas imagens de crianças mortas você precisa ver antes de entender que matar crianças é errado? Eu pergunto isso porque as mídias sociais estão inundadas com sangue de inocentes. Em algum momento, as mídias terão de pensar cuidadosamente sobre a decisão de publicar imagens como esta. No momento, há no Twitter, particularmente, incontáveis fotos de crianças mortas. Tais fotos são tuitadas e retuitadas para expressar o horror do que está acontecendo em várias partes do mundo. Isto é obsceno. Nenhuma dessas imagens me persuadiu a pensar diferentemente do modo como eu já pensava. Eu não preciso ver mais imagens de crianças mortas para querer um acordo político. Eu não preciso que você as tuite para me mostrar que você se importa. Um pequeno cadáver não é símbolo de consumo público. Então, a gente falando agora um pouquinho desse outro texto que nós acabamos de ler, né, que é da Suzane. Então, ele aponta para o problema da prática recorrente às mídias de publicar imagens mórbidas, né? E ela diz, principalmente a postagem de fotos de crianças mortas, e que isso não modifica a visão de horror, né, que já acontece no mundo. Vocês vão ver agora no texto 3 e 4 que há um discurso a favor da divulgação dessas imagens. Então, no texto 3, a morbidez deve ser evitada a todo custo, mas imagens fotográficas chocantes que podem servir a propósitos humanitários e ajudar a manter vivos na memória coletiva horrores inomináveis devem ser publicadas. Texto 4. Diretor da ONG Human Rights Watch, Peter Volker, publicou em seu Twitter a foto do menino sírio de 3 anos que se afogou. Ele explicou sua decisão. Alguns dizem que a imagem é muito ofensiva para ser divulgada, mas ofensivo é aparecerem crianças afogadas em nossas praias, quando muito mais pode ser feito para evitar suas mortes. Então vocês viram, né, que ambos eles concordam com a ideia de que a veiculação, a divulgação de imagens chocantes acaba ajudando a combater alguns horrores.
Bom, agora é com você. Com base nos textos que nós já lemos, nos que foram apresentados, e seu próprio conhecimento, você vai escrever uma dissertação, empregando apenas a norma padrão da língua portuguesa sobre qual tema? A publicação de imagens trágicas é banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? Vocês podem seguir aí os exemplos, alguns exemplos, né, para compor essa dissertação, como o impacto de imagens que atingem o status ícones históricos é capaz de causar comoção mesmo, já que elas são muito diferentes das demais. A influência da publicação dessas imagens, será que ela aumenta a discussão e pressão a fim de que atrocidades sejam combatidas? Existiria uma sensação de bem-estar de quem compartilha tais imagens de violência por acreditar que a sua veiculação ajuda a combater essas atrocidades do mundo? Se há relação entre a divulgação dessas imagens e a cultura do sensacionalismo, que busca sempre uma maior audiência, e a busca por popularidade nas redes sociais, se ela pode fazer a postagem, né, de vídeos e imagens trágicas se tornar uma prática banal. Muito obrigada por terem acompanhado essa aula. Eu espero que tenha sido proveitosa, que vocês tenham gostado. Façam os exercícios solicitados. Corrigiremos em nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos e até!